Beleza? Bom, nessa noite, a partir desse culto, a gente vai começar uma série nova de mensagens e talvez não tenha tão a ver com o tema da nossa conferência que a gente acabou de passar, tem a ver com algo mais prático, a gente quer ser mais prático nessa série e o tema das nossas próximas mensagens vai ser o resgate da redenção. O resgate da redenção. E quando a gente fala sobre redenção, resgate de redenção, é porque eu creio de todo o meu coração, conversando com a Raquel, que essa temática da redenção é uma das coisas que a gente precisa, talvez, como cristãos, nos lembrarmos, nos apegarmos. A gente precisa sempre entender o significado de sermos redimidos por Cristo Jesus e de como, quando nós entendemos que somos um povo redimido por Jesus, como o sangue de Jesus afeta todas as áreas das nossas vidas. Entender que Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, tem implicações muito práticas para as nossas vidas. Muda nosso estilo de vida, não se trata simplesmente de algo místico, algo simplesmente espiritual, como se agora seu lugar no céu está garantido, tipo assim, agora você já tem um lugar para onde ir, você já foi salvo e é só isso. Não. Toda a proposta do Evangelho é essa, é que o Evangelho toque cada lacuna das nossas vidas. Que o Evangelho toque a nossa mente, o nosso coração, mas também toque o nosso trabalho, toque a maneira de nós nos convivemos com os nossos amigos, toque a maneira de nós tratarmos os nossos familiares, toque a maneira que eu namoro, que eu estou namorando. Tudo seja tocado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Então a proposta dessa mensagem é exatamente essa. É entender que o Evangelho, a redenção que nós temos em Jesus, nos dá uma esperança, não de algo simplesmente vindouro, distante, mas algo real para agora, para termos então os nossos olhos no futuro. O Tim Keller, quando ele vai falar sobre a doutrina tanto da justificação quanto a doutrina da redenção, ele fala assim, que a doutrina da graça e da redenção nos impedem de ver qualquer situação sem uma bendita esperança. Então nós temos uma esperança, nós cremos nisso. O ano passado, numa das séries que a gente fez, na verdade na série que a gente ministrou ano passado, eu entrei em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 31, e a gente falou sobre 3 palavras, a gente falou sobre redenção, justificação e propiciação. E eu entrei um pouquinho nessa temática de redenção, mas eu quero ser mais prático nessas próximas palavras, a gente quer ser mais prático, a gente quer tratar de maneira um pouco mais aprofundada. Amém? Então o texto que nós vamos ficar nessa noite, a gente tem alguns textos que vão tratar sobre redenção, mas eu escolhi um deles para a gente talvez se aprofundar mais e meditar e pensar. Está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 10. Efésios 1, do versículo 3 ao versículo 10. E é muito legal porque eu não vou entrar especificamente nesse texto, a gente não vai se debruçar e ficar entendendo outras coisas, porque o texto, esses versículos, inclusive o Efésios capítulo 1, a semana retrasada, na noite da contemplação, a gente meditou em Efésios 1. O capítulo 1 de Efésios é um capítulo muito teológico, tem muita coisa para você estudar e aprender. Só nesses primeiros versículos a gente vê Paulo explicando a função, ou o papel do Pai, o papel do Filho, o papel do Espírito Santo e todo o processo da salvação. De que o Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo ele é selado nas nossas vidas. Eu não vou entrar nisso, é só uma temática da gente entender que o livro de Efésios tem muita coisa para a gente estudar, mas a gente vai focar principalmente na redenção que nós temos em Cristo Jesus, no Filho. Amém? Então, vamos lá no versículo 3, a partir do versículo 3 até o versículo 10, a palavra diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado.
Versículo 10, que é a temática da nossa série. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou, então, e nos revelou o mistério da sua vontade. É porque eu li rápido, né? Então, erro de português aí, mas tudo bem, segue comigo. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus, essa é a sua palavra. E nós cremos que ela nunca volta vazia. Nós cremos, Jesus, que quando nós nos debruçamos nas Escrituras, quando nós nos propomos a abrir o nosso coração e receber algo de Ti, nós somos cheios da revelação de quem Tu és. Eu oro, Pai, para que o Senhor possa falar a cada coração, falar, Deus, em tudo aquilo que nós formos ministrar, Deus, que a Tua palavra realmente toque as nossas vidas, da pessoa mais nova na fé, né, aquele que já tem mais tempo caminhando contigo. Eu oro para que possamos ser inundados pela revelação de Cristo Jesus sobre nós nessa noite. Essa é a nossa oração, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, desses 10 versículos que a gente leu agora, o versículo central que a gente vai ficar, e a gente vai estudar e meditar, é o versículo 7 de Efésios capítulo 1. Então, versículo 7, vamos ler mais uma vez. Paulo lhe diz, nele, Jesus, Cristo Jesus, nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, eu e você, com toda a sabedoria e entendimento. Então, nele, Jesus, nós temos a redenção. Por meio do quê? Seu sangue, ele diz, né? Por meio do sangue de Jesus, então, nós temos a redenção. E depois de termos, então, a redenção, nós vivemos as riquezas da graça de Deus. Como resultado dessa redenção, nós temos acesso, nos tornamos filhos de Deus, nós temos uma identidade, sabemos quem somos. E daí ele vai falar no versículo 8, né? E daí Deus, ele derrama sobre nós sabedoria e entendimento, porque fomos redimidos por Cristo Jesus, né? Então, enfim, muita coisa aqui que a gente acabou de ver, mas esses versículos, eles vão resumir o evangelho de maneira geral. Eles vão resumir, talvez, e pode ser um pouco direto isso, mas a centralidade da obra de Jesus está exatamente nesses versículos. Jesus veio para nos salvar. O ponto aqui de todo esse texto é o quê? Nós, primeiro, a gente poderia esboçar algumas coisas importantes, só que a gente já leu nesses poucos versículos. Primeiro, né, Jesus, ele não veio simplesmente para nos dizer como nos salvar. Ele não veio simplesmente nos seus ensinos, caminhando aqui na terra, ele foi deixando para nós, para você se salvar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Não foi esse o tipo de ensino que Jesus ele fez. Ele veio aqui, sim, ele nos falou o estilo de vida que nós deveríamos ter, mas ele veio aqui com uma missão. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Sim? Então, primeira coisa, ele não veio apenas nos dizer como nos salvar, né? Pelas nossas próprias ações, mas Ele tomou sobre si o nosso pecado e morreu na cruz. Segundo aspecto que a gente já pode pegar nesses textos aí, é que Jesus, ele não veio simplesmente nos dizer que Deus estava disposto a nos perdoar. Tipo assim, Jesus caminhando aqui na terra como um bom filósofo, um bom mestre, né? Que tinha muita sabedoria, muito ensino, e ele vinha para a galera e veio para todos nós e veio falar, olha só, Deus realmente, Ele vai te perdoar. Não. Como que nós temos perdão? Como a gente viu no versículo 7. Nós temos perdão por causa da obra de Cristo Jesus. O perdão não foi simplesmente algo que Jesus ele veio e falou, o perdão vai acontecer, não. Para que o perdão viesse sobre nós, né? Para que a propiciação acontecesse, como a gente disse na outra mensagem no ano passado, alguém teria que morrer no nosso lugar. Por causa da culpa do pecado, por causa do tamanho da transgressão, por causa da nossa dívida diante de Deus, que vai ser toda a temática da nossa palavra de hoje, alguém tinha que morrer por mim e por você. Por isso então Jesus ele se coloca nesse lugar, ele não é simplesmente um intercessor ali, de vir e falar algumas coisas sobre Deus, apesar dele ser o nosso intercessor hoje, mas ele veio para tomar o nosso lugar, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então Jesus ele não veio simplesmente nos dizer que Deus estava disposto a nos perdoar. Não, o perdão aconteceu porque Ele levou sobre si
os nossos pecados. E por último, a nossa salvação está apenas em Cristo Jesus. Como a gente falou, não apenas nos seus ensinos, mas na morte, de termos a nossa fé na cruz, em quem Cristo é. O texto ele vai falar exatamente isso. Então tem alguns pontos importantes que eu quero talvez fazer a gente meditar. Ele vai falar sobre a palavra redenção, e a gente vai estudar o que é redenção de maneira mais profunda, olhando para o Antigo Testamento. Aí ele vai falar ele vai vincular com o sangue de Jesus, que foi o que a gente falou agora. Isso está totalmente conectado. E depois ele vai falar sobre o estilo de vida que a gente tem que ter, de como o sangue de Jesus, ele fala sobre a palavra do sangue, afeta então o nosso estilo de vida. Por quê? Porque nós fomos selados com o Espírito da promessa, que nos conduz a um estilo de vida que engrandece e glorifica o Pai que está nos céus. Amém? Então eu queria deixar aí 3 pontos para a gente meditar e a gente conversar. Primeiro, o que a gente está aprendendo aqui com o que o apóstolo Paulo fala para nós é que em Jesus nós temos a redenção. Vamos falar comigo? Para não ficar só eu falando, vamos mudar uma de idosos agora, culto dos idosos, e na Viva Mais. Em Jesus, eu tenho a redenção. Amém. Em Jesus nós temos a redenção. Agora, vamos pensar, igual a gente falou no ano passado, né? O que é redenção? O que significa sermos redimidos? Porque você pode falar, pastor, na prática, o que é isso? A palavra redenção, que nós temos em vários textos do Novo Testamento, é uma palavra grega chamada apolutron. E como eu falei o ano passado, ela traz o contexto de economia. É como se você tivesse uma dívida muito alta e você não tem como pagar, então, o governo ou alguma pessoa que você estava devendo, né? E alguém iria quitar a sua dívida e te redimir te resgatar para que você, então, fosse liberto dessa dívida que você tinha na sua vida. Esse era o contexto, essa palavra grega era usada exatamente para esse tipo de transação econômica. Mas no Novo Testamento, a gente tem que entender que o próprio apóstolo Paulo, ele é judeu e a maioria da igreja ali, a igreja do primeiro século, eram judeus caminhando, tinha um contexto também do Antigo Testamento. Quando Paulo usa essa expressão, quando Pedro também na sua carta vai usar a expressão de sermos redimidos, ele também está apontando para aquilo que o Antigo Testamento ensinava a respeito do que significa ser um povo redimido por Deus. Porque a redenção não estava só no Novo Testamento, a redenção já estava sendo ensinada, a redenção, essa palavra redenção já estava sendo usada desde o Êxodo. A gente tem alguns textos no Antigo Testamento que eu não quero me prender aqui, onde você encontra essa palavra, né? Essa palavra redenção, mas Lamentações, livro de Salmos, livro de Deuteronômios, os profetas, tanto Ezequiel quanto Isaías, vão usar essa expressão de um povo redimido. Mas a ideia aqui é que o povo de Israel entendia que Deus já tinha redimido eles diversas vezes ao longo da história de Israel. Se você perguntasse para um hebreu, para um judeu, né, ali no início da igreja, né, chegasse para ele e perguntasse, você foi redimido? Mesmo que ele não fizesse parte da igreja, ele falaria sim. Por quê? Porque todo o povo de Israel foi o primeiro ato de redenção de Deus na história de Israel nós fomos libertos do Egito. O primeiro momento na história de Israel que nós temos Deus vindo, resgatando o seu povo, redimindo o seu povo, foi exatamente no livro de Êxodo. Não sei se você lembra do contexto do livro de Êxodo, eu não vou entrar aqui de maneira profunda, mas a gente tem José, que, lembra, foi o cara que ajudou os seus irmãos, sendo um dos governadores lá do Egito, enfim, num tempo de muita fome. A Bíblia diz que Jacó e os seus filhos descem da terra de Canaã para o Egito, e eles ficam lá durante 400 anos, isso já tinha sido profetizado até para Abraão. E depois dos 400 anos, nesse período todo, José morre, e toda a geração de José morre lá no Egito, e a Bíblia diz que um novo governador do Egito, um novo faraó, surge ali no Egito, e que não se lembrava de José, e ele pega e ele escraviza o povo. E durante 400 anos o povo de Israel, os filhos de José, as 12 tribos de Israel, que estão crescendo lá naquela nação, se tornam então escravas do Egito. Lembram dessa história? E daí Deus levanta um resgatador, um cara que seria aquele que Deus iria usar para resgatar o seu povo, que seria Moisés. Como Moisés tem as pragas do Egito que acontecem, Deus testando o coração, né, do faraó, falando com o faraó e também mostrando o seu poder para todo o povo.
E a última das pragas foi a praga mais importante, que foi a praga onde passou o anjo da morte e matou todos os primogênitos da terra do Egito. Lembra dessa história? O que Deus fala para o povo de Israel? Deus fala para o povo de Israel celebrar a primeira Páscoa. Na Páscoa, eles comiam as ervas amargas e comiam também o cordeiro pascal. E o cordeiro pascal, a ideia toda que Deus estava ensinando para o seu povo era o quê? É que teria que morrer um cordeiro, o sangue teria que ser derramado, porque no sangue há vida, pelo próprio povo. Eles teriam que pegar o sangue desse animal que tinha sido morto, passar então na porta, e o anjo da morte, quando visse então esse sangue que tinha sido derramado, né, nos murais das portas, nos umbrais das portas, ele passaria então para as próximas casas. E isso aconteceu. Então, você percebe que isso ao longo de todo o Antigo Testamento, sempre que tinham sacrifícios, existia sangue sendo derramado, porque a ideia era o quê? O povo está em dívida. O povo precisa ser resgatado. E para que ele fosse resgatado, teve que morrer um cordeiro inocente, sem pecado, que não tinha feito absolutamente nada, mas o povo merecia. E Deus vem e resgata o seu povo e tira o seu povo do Egito, né? De maneira muito, muito preciosa, tira o seu povo, tem todos os milagres. Eu sei que tem toda a história do povo ser um povo muito obstinado, um povo de coração duro, mas para os israelitas, né, para o povo hebreu, para os judeus, era muito fácil entender a ideia de dívida e de resgate, de libertação, primeiramente olhando para o Êxodo e também olhando para vários momentos na história de Israel, seja no livro de Juízes, seja depois no tempo do exílio, né, porque no exílio, se você lembrar comigo também, os israelitas, os judeus são levados para a Babilônia, né? Depois vem os persas, tem todo um momento onde Deus tem que vir mais uma vez e resgatar o seu povo. Mas a ideia toda do Antigo Testamento era o quê? Era que Deus estava constantemente vindo para resgatar o seu povo. Deus, como um Deus maravilhoso, que tinha um plano, um projeto, desde o início, tinha uma grande história, como a história que a gente falou o ano passado todo. Ele tinha um projeto para a nação de Israel. E qual era esse projeto? Era que o verdadeiro resgatador viesse para resgatar e redimir verdadeiramente o povo de Israel. Mas isso não significa que, mesmo no Antigo Testamento, Deus também fazia esse papel de vir e redimir o seu povo, de resgatar o seu povo de um lugar de escravidão, de dor, né, de salvar em vários momentos na história, ao longo do Antigo Testamento. Outra história que remonta essa ideia de um resgate e de pagamento de uma dívida, e você encontra essa mesma palavra, tá? Mas daí no hebraico, né? Tá lá na história do profeta Oséias. Quem lembra do profeta Oséias? Sei que estou passeando pela Bíblia hoje, mas o profeta Oséias, ele é um dos profetas menores do Antigo Testamento, né? E o profeta Oséias tem uma história muito peculiar e muito curiosa. Se você já estudou a história desse cara, Deus ele pega e ele manda que Oséias se casasse com uma prostituta. E é muito forte, porque Deus avisa Oséias que Gomer, né, que era sua esposa, iria trair Oséias depois. Tem todo um contexto na história, mas Deus dá uma missão muito estranha para esse profeta, que simbolizava o amor fiel de Deus pelo seu povo que era infiel, adúltero, um povo que era obstinado, um povo que sempre se voltava para a idolatria, para a imoralidade, para o pecado, mas Deus vindo e resgatando o seu povo. E Oséias, então, de maneira profética, estava vindo representar Deus. E você encontra essa história em Oséias do capítulo 3, onde o Senhor ele diz para Oséias, né? Ele diz assim: vai e mostra o teu amor por essa mulher, embora ela seja amada por outro homem e seja adúltera. Vá e ame ela, né? Como o Senhor ama os israelitas, embora eles se voltem para outros deuses. O que Oséias então faz é entrar na cidade lá, ele compra, ele paga a dívida daquela mulher num leilão que está acontecendo, e ela estava lá, e provavelmente essa mulher estava nu, exposta, todos conheciam a vergonha daquela mulher, uma mulher fraca, sem esperanças, né? Aos seus próprios olhos, ela não se via com liberdade para viver, mas de repente chega um resgatador que vem e compra essa mulher de maneira maravilhosa e fala: não, você é digna, e mesmo que ela fosse adulterar depois, tem todo um contexto na história de Oséias. Mas só para a gente entender, essa é a ideia de
redenção, que era algo muito vivo para Israel e que era algo muito vivo também para os cristãos primitivos ali no início da igreja. Todos eles entendiam essa profundidade de que Deus ele sempre veio ao longo da história para resgatar o seu povo. Olha para a história toda de Israel. A todo tempo Deus está vindo para resgatar. Olha para mim e para a sua história. Olha para as nossas vidas. Eu olho para a minha vida, olho para os meus pecados, olho para o lugar onde eu estava sem Jesus, aonde eu estaria sem Jesus. A minha história é a história dessa mulher. A minha história é a história de Israel, também é a sua. Nós somos um povo que muitas vezes é obstinado, que é fraco, que é frágil, que não merecia ser liberto, que não merecia ser amado, mas que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, decidiu vir e nos resgatar e nos libertar. Ele decidiu vir e nos transportar, o que diz, o que Paulo vai falar, do império das trevas. Ele veio nos resgatar desse império de maldade, de perversidade, de destruição. Ele veio nos resgatar de um lugar de podridão mesmo, onde a gente estava mortos nos nossos pecados. E Ele veio e nos transportou para um lugar de amor, de paz. Nos deu uma nova vida, uma nova história, nos deu uma nova chance. E por que eu falo isso? Porque essa ideia para Israel era muito viva, mas para nós, muitas vezes, parece que é um ato isolado. É como se fosse um único dia que Jesus nos salvou, e a gente meio que compartimenta, a salvação como uma coisa distante de nós, que já aconteceu há muito tempo. Eu fui salvo tal dia, eu me batizei tal dia, lá atrás na minha história. E constantemente o povo de Israel era lembrado dessa verdade, porque o próprio Êxodo era algo muito real. A Páscoa, por exemplo, era algo que eles celebravam todos os anos. E pensa nisso. A gente aqui na igreja, a igreja primitiva celebrava a ceia do Senhor todos os dias que ela se reunia. Nós nos reunimos uma vez por mês para celebrar a ceia do Senhor e a gente se lembra exatamente disso, de que Jesus um dia invadiu a história para me salvar e para te salvar. Jesus um dia desceu no meio dos seres humanos, encarnou, viveu a fragilidade dos homens, viveu no meio da história dos homens e dividiu ela. E rasgou o véu de cima para baixo para dar acesso a todos nós à sua santa presença. Isso é muito forte. Isso é muito forte e eu creio que deve falar comigo e com você. Deve falar comigo e com você. Assim como para por exemplo, um israelita. Você imagina agora, eu até escrevi aqui de maneira mais didática. Você imagina um escravo no Egito que viveu durante todos os seus anos de vida no meio da escravidão. Mas ele tinha uma promessa, ele tinha ouvido falar que o seu familiar lá, Abraão, tinha tido uma promessa que Deus viria resgatar o seu povo. E ele estava lá trabalhando, E ele vinha e ele falava para Deus, Deus, até quando, Senhor? Até quando seremos redimidos? Ou mesmo se ponha na história de Gomer, Essa mulher que se tornou esposa de Oséias. Ali ela está num leilão, talvez cheia de um ódio dela mesma, assim, uma repulsa dela mesma, esperando que alguém que fosse bondoso viesse comprá-la. Essa é a mesma história minha e sua. É isso que o Senhor nos resgatou. E deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, para a gente continuar a nossa mensagem. Será que você consegue compreender a profundidade não só da encarnação, mas da redenção? Será que nós, como povo de Cristo Jesus, realmente conseguimos reconhecer o tamanho desse ato que Jesus ele fez por mim e por você? Redenção é algo muito profundo. É por causa da redenção que nós temos uma verdadeira esperança, nós temos anseios de uma vida em Jesus. Quando nós olhamos para os nossos corações que muitas vezes estão quebrados, mesmo depois de salvos por Jesus, a gente precisa se lembrar disso. Porque é sobre isso que eu quero falar na mensagem de hoje, É de como que é possível um cristão que já foi redimido, que já foi salvo por Jesus, que experimentou da redenção, continuar a vida se esquecendo disso.
e algumas áreas da sua vida não experimentaram, talvez, a remissão dos pecados, né? Esse resgate, essa libertação. Vamos voltar aqui para o texto, versículo 7, agora voltando para o texto que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 7. Então, Paulo ele está falando debaixo desse contexto todo de dívida, de uma culpa. E a ideia é que Paulo ele vai esboçar para nós, tanto no livro de Romanos, no capítulo 3, que a gente falou no ano passado, Romanos capítulo 3, versículo 23, quanto aqui em Efésios, é que existe uma dívida que é cósmica da humanidade. É uma dívida muito grande que nós temos e nós caminhamos. Essa mesma ideia de que nós tínhamos um Egito, nós estávamos presos e éramos escravos do pecado. Agora é mais fácil nós entendermos. Isso éramos nós. Nós estávamos em dívida, nós tínhamos a nossa liberdade comprometida, nós tínhamos uma dívida que era impagável, que a gente não conseguiria pagar, mas Jesus vem, como Paulo diz aqui, ele afirma, e ele vem e ele quita essa dívida. Ele vem e ele quita essa dívida para que a gente, então, nós nos tornássemos livres. E livres do quê? Paulo vai responder no versículo 7, para que houvesse perdão de pecados. Para que houvesse perdão de pecados. E de maneira mais prática, o que o pecado faz na minha vida e na sua vida? O pecado, o fato de termos pecado nas nossas vidas promove o quê? A culpa, sim? Da mesma forma que alguém que está te devendo, sei lá, vamos pensar aí, não pagou IPVA, não pagou IPTU, tem que pagar, está se aproximando aí, né? No momento de pagar todas essas contas, a gente acha que recebe 13º para a gente aproveitar as férias, mas na verdade é para a gente pagar as contas que vão chegar no início do ano, sim? Então se programa aí para pagar as contas certinho, mas enfim, estou lembrando agora que eu não paguei também, mas a gente tem que ir lembrando, né? Mas quando você tem uma dívida que você tem que pagar, você tem uma culpa, sim? Você está devendo. A sua consciência é muito clara em te lembrar, olha só, você está devendo, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar. Mas você é culpado. Você tem uma dívida, você é culpado. E o pecado ele tem esse mesmo poder em nós. A dívida que nós temos, que é o pecado, produz em nós uma culpa diante de Deus. Por causa do pecado, nós não poderíamos nos apresentar diante de Deus, que é santo e todo-poderoso. Por quê? Porque nós somos culpados de pecado. Mas daí Jesus vem e ele nos liberta. E o que ele faz? Ele nos limpa, nos lava do pecado. Mas não só isso. Ele tira toda a culpa de pecado. Agora nós não temos mais essa culpa. Inclusive, os pecados futuros que nós fomos cometer, porque nós fomos salvos por Cristo Jesus. E a remissão de pecados, né, a justificação, que é o próximo ponto que Paulo fala em Romanos, nos dá esse acesso ao Senhor e esse entendimento de que a liberdade que temos, que não é simplesmente de um pecado, só um pecado nas nossas vidas, mas é para toda a nossa vida. Nós fomos justificados, nós temos perdão de pecados e essa culpa já não está mais sobre nós. É o que Hebreus fala em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Essa culpa. Eu falei isso no ano passado. O ser humano ele é profissional em tentar arrumar meios para tentar aliviar a culpa que ele tem. Ele sabe que ele é culpado, ele sabe que ele precisa ser redimido. E de alguma forma ele procura coisas e ídolos e situações para que ele possa se sentir então em paz, pelo menos por um breve momento na sua vida. Então ele se sente mal com ele mesmo, ele está mal com as coisas que ele está vendo, o que ele faz? Ele vai lá e ele compra. Para o pessoal do college, a gente falou recentemente sobre a teologia lá do shopping, né? Que o shopping redime as nossas vidas. Como que o shopping redime as nossas vidas? Quando você compra, você se sente redimido. Você olhava um manequim, que é um ídolo, brincadeira, mas na aula a gente fala sobre isso, e você vê que você tá em falta, tipo assim, tem um pecado. Qual que é o pecado? Tá faltando alguma coisa para mim. Eu preciso comprar alguma coisa. Então você vai e você compra aquilo. E quando você compra aquilo e você veste aquilo, você se sente, enfim, redimido, mas aí você percebe que essa redenção ela é temporária, porque passa uma semana e aquela roupa, né, mulheres, não é mais suficiente. Tô brincando. O machismo aí, também. Os homens também. E aquela roupa não é suficiente. Mas é verdade que as meninas gostam de comprar, sim? Raquel, é verdade.
Sim, ela falou, claro. Choram os ministros e os cartões de crédito. Mas tudo bem. Vamos lá. Então o ser humano ele quer ser redimido. Ele quer encontrar um meio de redenção. Então ele vai encontrar a compra que a gente falou, ou ele vai encontrar talvez a comida, então ele vai comer para poder se sentir bem, ou ele vai se relacionar em vários relacionamentos para poder se sentir bem. Essa falta que existe dentro dele, essa luta existencial, que é algo profundo que existe, que está quebrado dentro dele. Ele procura a todo tempo uma redenção. Redenção através de conquistas, através de sexo, através da própria família, ou mesmo através da igreja, que não é a mesma coisa que Jesus. A gente procura estar atarefado e sempre ativo, e um ativismo religioso, constantemente fazendo para se sentir bem comigo mesmo e com Deus. Mas esse não é o projeto do Senhor. Então é como se nós procurássemos redenção em nós mesmos, redenção nos outros, redenção no mundo que está quebrado. Todos nós, como diz Romanos capítulo 3, versículo 9, todos nós estamos tentando nos justificar. Todos nós queremos ser justificados. Mas o que o Evangelho nos ensina que a gente está aprendendo aqui hoje? O que o Evangelho nos ensina? Que Jesus vem e Ele invade não só o mundo, mas Ele invade a minha vida e invade a sua vida. Ele invade o meu coração, invade o seu coração, Ele invade a sua rotina, Ele invade o seu trabalho, Ele invade os seus relacionamentos. Ele fala, olha só, essas coisas não vão redimir você. Essas coisas não vão estancar as necessidades e lutas que muitas vezes você carrega dentro de si. Sou eu que posso te dar uma esperança, um telos, um fim para a sua vida. Sou eu que posso te conduzir verdadeiramente para um lugar de paz, descanso. Sou eu que posso realmente te dar uma verdadeira liberdade, te resgatar, te redimir. E é por isso que Paulo fala em Colossenses 1, do versículo 13 ao 14, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas versículo 14, no qual nós temos redenção, a remissão dos pecados. O império das trevas. Que império é esse das trevas? Que não é um reino, mas é um império. O império conquista algo que não é dele, né? Ele vem, ele destrói. Ele vem, ele... O império das trevas é o quê? É um império de destruição. E ele funciona através de quais coisas das nossas vidas? Através dos nossos corações, através... E eu falo uma pessoa que não foi salva, né, por Jesus. Através das nossas emoções, através dos trabalhos. O império das trevas vai agindo em todas essas coisas que são práticas das nossas vidas. Mas eu quero te dizer isso. Esse é o ponto dessa mensagem. Jesus vem, Ele invade o meu e o seu coração, mas Ele invade todas as atividades que nós temos no nosso dia a dia. E esse é o segundo ponto. Então, primeiro, Jesus Ele vem. Em Jesus nós temos redenção. Mas segundo, a redenção que temos em Jesus, ela é total. Ela é total. A redenção não representa só a mudança da nossa natureza como algo meramente espiritual, como a gente gosta muitas vezes de compartimentar o Evangelho. Né? O Evangelho não toca simplesmente o âmbito espiritual nosso, a nossa salvação, o meu tempo com o Senhor. Como é fácil a gente cair nesse engano dualista, de que tudo que eu faço na igreja é sagrado e tudo que eu faço no mundo não é de Deus. Como se o trabalho na igreja, ou mesmo a função de um pastor, ou de um missionário, ou de um evangelista, fosse melhor que o seu trabalho no lugar onde Deus te colocou. Deixa eu te falar, o lugar onde Deus te colocou é tão especial e importante quanto eu aqui ministrando nessa noite. Essa dualidade, esse dualismo de espiritualizar somente as coisas do reino. Caramba, o reino de Deus é muito mais do que um prédio, uma estrutura. O reino de Deus, como o próprio Jesus ele disse, ele está em você e ele está em mim. E o Evangelho ele toca, por isso que eu falo, o Evangelho não é simplesmente sobre salvar você lá do inferno e te levar para um céu distante, não. O reino de Deus já está agindo hoje nas nossas vidas. O reino de Deus já está agindo hoje na sua casa.
Para aqueles que são casados, que estão namorando, no seu namoro, no seu casamento, no seu trabalho, nas suas amizades. O Evangelho toca tudo em nós, toca tudo nas nossas vidas. Ele não é simplesmente para os momentos espirituais que nós vivemos. Por isso que Jesus está com você lá no seu trabalho. Ele não está só quando você acorda mais cedo e você consegue, naquele dia que você não está cansado, fazer devocional. Para daí você se sentir bem consigo mesmo e falar, hoje eu vou vencer o meu dia. Quero te dizer que Jesus sabe da sua rotina. Jesus, ele sabe das loucuras que você tem que viver muitas vezes, das dificuldades que você passa. Jesus está lá no meio do seu dia a dia, suas responsabilidades diárias. O momento onde o seu chefe está vindo e chamando a sua atenção, Jesus está lá. Jesus está em todos os momentos. E é muito importante a gente perceber que a redenção que temos em Jesus, ela é total. Não é algo meramente espiritual. Vamos voltar para o texto aqui, Efésios, do capítulo 1, versículo 7, até o versículo 10 novamente. Paulo ele vai falar, nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas, ou as terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Meus amigos, tanto as coisas celestiais quanto as coisas terrenas, todas as coisas precisam convergir em Cristo Jesus. Todas as coisas convergem nele. Como é fácil a gente ir para a gente ter essa tendência, né, de a todo tempo espiritualizar e compartimentar a nossa vida, compartimentar o nosso tempo com o Senhor como algo místico, sacro e profano, como eu falei antes. Agora fica a pergunta para nós: o Evangelho, ele toca todas as áreas? O Evangelho tem tocado. O sangue de Jesus, ele tem tocado toda a nossa vida, todo o nosso caminhar. Tudo precisa ser tocado pelo sangue de Jesus. E quando eu falo tudo, eu falo realmente tudo. Porque se Deus é Deus sobre todas as coisas, nós somos selados, como o apóstolo Paulo ele vai dizer, né, um pouquinho mais para frente, no versículo 13, fomos selados com o Espírito da promessa. Isso significa que nós temos um Santo Espírito que é vivo e que está conosco a todos os momentos, nos conduzindo para a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Quero chamar já os músicos para virem aqui. Então, primeiro, de tudo que a gente tem falado aqui, em Jesus nós temos a redenção. Segundo, a redenção que temos em Jesus, ela é total. Ela engloba cada aspecto, cada momento, cada área da minha vida. E por último, a redenção, ou a remissão de pecados, ela precisa ser constantemente lembrada por nós, de que ela é sobre tudo. Eu sei que é longo esse último ponto, mas é que tive dificuldade, eu confesso, de colocar em vocabulário aqui para eu traduzir. Deixa eu tentar explicar. Eu olho para a minha vida como pai. Tem um carneirinho ali atrás. Estou brincando. Agora vocês perceberam, né? Estou brincando. Deixa eu voltar aqui. Onde eu estava? Meu Deus. Eu olho para a minha vida, eu olho para mim como pai. Eu olho para a minha paternidade. E eu penso, é muito fácil eu falar o que eu falei no segundo ponto. A redenção é sobre a totalidade da minha vida. A redenção é sobre a totalidade do meu viver. Todas as áreas da minha vida precisam passar pelo Evangelho, precisam passar pelo sangue de Jesus. Mas como eu falei antes, nesse último ponto, será que o Evangelho tem tocado cada aspecto da minha vida? Porque parece que, olhando para o meu viver, falando de mim agora, quando eu olho os meus dias, e eu olho às vezes as minhas lutas, e eu olho os meus conflitos internos, aí eu pego e eu
eu vou e trato o meu filho, por exemplo, com uma maneira que eu não deveria ter tratado, por exemplo. Aí eu oro para o Senhor, eu medito naquilo que eu fiz, eu peço perdão. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me vejo num ciclo de que parece que as coisas não estão acontecendo e eu não estou crescendo na fé. Eu não estou crescendo no Senhor. E essa frustração de parecer que eu não estou crescendo no Senhor e dessas lutas internas que muitas vezes eu tenho, seja no meu trabalho como pastor, seja na minha paternidade como pai, né, sendo pai das crianças, ou mesmo com a Raquel em casa, conduzindo a minha casa, algumas frustrações que eu tenho. E como eu falei antes, é fácil eu pregar, mas quando eu olho para a minha vida, eu começo a pensar no Senhor e pensar, Senhor, onde está a mudança? Onde é como se a redenção de Jesus não tivesse encontrado ainda o meu tempo, as minhas finanças, a minha paternidade, o meu trabalho, a minha maneira de me relacionar com os outros. É como se, sem eu perceber, na teoria eu sei que o Evangelho toca tudo, mas na prática eu vivo um cristianismo que se baseia muito na performance. Eu tenho que lutar e lutar para fazer e me tornar. Eu tenho que melhorar a minha versão de mim mesmo, sabe? E muitas vezes é ensinado isso nas igrejas. Seja a melhor versão de você mesmo. Jesus quer te conduzir para a melhor versão de você. Como se o cristianismo fosse mera performance. A melhor versão. Deixa eu te falar. Não existe melhor versão de você. Eu creio que existe um lugar onde o Senhor quer nos conduzir. Que é um lugar de nos parecermos mais com Jesus. Essa versão melhorada é muito irreal, muito falsificada. Produz em nós como se fosse uma competição, até com nós mesmos. Porque daí quando a gente não consegue, a gente fica mal. E eu já me vi nesse lugar. E se Jesus, na verdade, não quiser fazer de você uma versão melhor, melhorar você, mas Ele quiser simplesmente te chamar e te trazer para perto, e deixar Ele tocar nas suas feridas, as minhas feridas, tocar nos meus problemas, nas minhas lutas, tocar nas minhas dificuldades, em áreas de pecado que eu tenho lutado, e você também luta, e a gente se abrir para o Senhor, e Ele nos deixar, e a gente deixar o Senhor tocar essas áreas, de verdade. Porque mais uma vez, na teoria é muito bonito, mas na prática a gente está vivendo sem Deus. Na prática a gente está fazendo e está tentando, e a gente vai se envolvendo com as coisas da igreja, com as coisas do Senhor, a gente vai fazendo, e é um lugar que a gente não se sente suficiente, cansa, é exaustivo. E no final a gente não vê o Evangelho tocando todas as áreas. É como se a redenção não tocasse tudo em mim, tudo que eu tenho e faço e sou. E é o que o apóstolo Paulo ele fala no versículo 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele que é a garantia da nossa, da minha e da sua herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Olha que lindo que esse texto está falando. Paulo está falando sobre uma redenção futura. Momento onde vai estar tudo resolvido. Onde tudo vai ser finalizado. Ele está falando sobre remissão de pecados futuros, mas ele também está falando até sobre a volta de Jesus. Alguns teólogos vão falar até sobre isso. Onde tudo vai ser completamente restaurado. Onde tudo vai ser completamente redimido. Onde a gente não vai ter mais problemas. O que nos faz ter os olhos nessas coisas, dessa forma, e viver dessa forma? É o Espírito Santo que nos conduz para esse lugar. É nos lembrarmos que existe sim um Espírito que é santo e vivo e habita dentro de nós, mesmo que muitas vezes a gente viva como se Ele não estivesse conosco. Mesmo que muitas vezes a gente vivesse uma vida distante da presença do Senhor. Mesmo quando a gente acaba caindo nesse lugar automático e mecânico de viver um cristianismo que é vazio de Deus e que não se sustenta. Não se sustenta. Não vai dar.
Eu não vou conseguir me tornar a versão melhorada do Pedro. Nem você de você mesmo, você não vai conseguir. Você só vai se frustrar. Mas quando nós, como povo de Cristo Jesus, entendemos que existe o Espírito Santo que habita dentro de nós, e que fomos selados com esse Espírito que foi prometido por Cristo, esse Espírito que é vivo, ele não veio simplesmente para te empoderar a pregar o Evangelho. Esse é uma das coisas, sermos testemunhas lá fora. Ele também veio para nos empoderar a sermos testemunhas para nós mesmos. Ele também veio para revelar Cristo a nós, para nos conduzir para Cristo, para nos fortalecer na fé. É para te lembrar quando você estiver fraco e caído, lutando com aquelas mesmas situações, te lembrando, olha só, você é filho de Deus. Você é amado do Pai, você foi adotado, você foi escolhido, você é precioso aos olhos do Senhor. Olha só, eu morri por você. Essas verdades presentes no Evangelho, elas são verdades importantes, que só vão ser lembradas pelo Espírito Santo, que habita dentro de nós. Essas verdades vão fazer com que todas as áreas das nossas vidas sejam vividas de outra forma. Você não vai trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro ou para descansar. Você não vai namorar só por casar. Você não vai casar só para ter filhos. Você não vai vir para a igreja simplesmente pelo ativismo. Todas essas áreas do ser humano têm propósitos divinos do próprio Deus que Ele estabeleceu. E a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. Sobre como o trabalho é sobre o florescimento do shalom de Deus. Sobre como até mesmo a amizade é sobre o fortalecimento da fé. De como o casamento é sobre, no casamento, sermos parecidos com Jesus, conforme fomos construir uma família. Todas as áreas da nossa vida existem um propósito de Deus lindo que Ele planejou para cada um de nós, para todos nós aqui dentro. Mas o mundo vem com aspectos caídos de redenção. Ele vem, Ele nos joga, e a gente tenta ver essas coisas. Mas nós temos o Espírito Santo que foi selado dentro de nós. Eu não sei como você veio aqui, eu quero orar agora. Essa é só uma palavra de introdução para uma temática que a gente vai trabalhar nessas próximas semanas, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar exatamente por identidade. A gente vai ter uma palavra só sobre redenção das nossas emoções, da nossa identidade, né? A gente vai ter uma palavra só sobre essa temática, mas eu sinto Deus nos levando para esse lugar de refletirmos, de quebrarmos essa visão errada de uma performance em Deus, de uma versão melhorada de nós mesmos. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como é que estão as suas responsabilidades, eu não sei como é que está a sua vida com o Senhor, mas eu creio que o nosso Deus, como um Pai amoroso, Ele está aqui nessa noite, nos convidando para mais perto. E Ele está aqui com a sua graça, nos lembrando que fomos redimidos pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus. De que esse sangue é precioso demais para a gente não se importar com Ele. Ele está nos lembrando nessa noite que Ele não quer uma versão melhorada de você. Aliás, Ele te ama como você é. Mesmo sabendo até dos pecados que nós vamos viver, Ele continua nos amando. Espírito Santo de Deus. Espírito da promessa. Aquele que é a garantia da nossa herança. Aquele que nos faz entender que somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aquele que nos ensina a dar louvor e glória a Deus, a Cristo Jesus. Espírito Santo, vem sobre cada um aqui, nessa noite. Leva-nos para mais perto de Ti. Quebra todo ativismo, toda
performance, toda a visão errada de evangelho. Leva-nos para um lugar de suficiência que temos em Ti. Senhor, temos vivido uma vida tão pesada, muitas vezes, pesada de viver, cansativa, sempre nos cobrando. É como se ao todo tempo estamos nos cobrando daquilo que a gente precisa ou não precisa fazer, e a gente vive uma vida cansada, uma vida insatisfeita, uma vida que falta contentamento, falta alegria de espírito. Jesus, eu oro agora. Nós queremos ser um povo alegre, um povo satisfeito, um povo contente em quem nós somos em Ti. Nós queremos aquilo que Tu tens para nós. Lembra-nos disso, Jesus, da profundidade da Tua redenção, de como é precioso o Teu sangue derramado lá naquela cruz, de como o Senhor nos salvou de um lugar terrível que estávamos antes, de como o Senhor continua a nos amar, continua a nos resgatar. Quantas vezes fomos resgatados das nossas vontades, dos nossos sentimentos, das nossas angústias, dos nossos problemas, Deus, daquelas perguntas que muitas vezes vêm sobre os nossos corações, as nossas preocupações que são tantas preocupações com o futuro, com os próximos anos, respostas que muitas vezes nós queremos que são humanas, essa urgência que nós temos em resolver as coisas no nosso próprio braço. O Senhor vem e resgata os nossos corações e fala: vocês são meus, vocês me pertencem, e a vida está nas minhas mãos, as nossas vidas estão nas mãos de Jesus. Ele tem um controle dos nossos corações, das nossas vidas, do nosso futuro, daquilo que vai acontecer com cada um de nós. Jesus, leva-nos a confiar em Ti, leva-nos a esperar em Ti, leva-nos a ter os nossos olhos em Ti.